aqui, só um minuto. Esse capítulo 7, ele vai discutir sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? As causas, as principais batalhas, os motivos que levaram esse episódio a acontecer, a radicalização da sociedade e como é que isso daí resultou num dos maiores terrores que a humanidade já viu, certo? Que foi a grandiosidade dos episódios da Segunda Guerra, um dos episódios mais sinistros e com maior número de morte causada por um conflito na história humana. E tudo isso tem como principal início uma série de questões que a gente já viu na aula passada, que é o quê? Primeiro, uma grande crise econômica causada pela crise de 29, ou seja, o estilo de vida, a produção, o trabalho, o emprego das pessoas foi chacoalhado, né, foi transformado por conta daquela crise do capitalismo que foi a superprodução. Beleza? Ou seja, o mundo inteiro produzindo muito, Estados Unidos produzindo muito, Europa produzindo muito, Brasil produzindo muito, vira um grande caos na economia que resulta na quebra das empresas, na demissão de milhões de pessoas, nos Estados Unidos cobrando os empréstimos e quebrando a Europa também. E isso é o grande primeiro abalo. Além disso, já que a crise é imensa, a Europa ela ainda vai sentir isso de forma muito pior. Por quê? Porque a Europa estava saindo da Primeira Guerra Mundial, certo? A Europa estava começando a se reerguer e se reconstruir depois do agravamento da Primeira Guerra. E, o combinado entre os países europeus era de que eles nunca mais iriam chegar numa situação de violência. Por quê? Porque a Primeira Guerra foi destruidora, sacou? França, Inglaterra, Alemanha, Itália, a própria Rússia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, entenderam que uma guerra daquele tamanho, ela acaba com a vida do povo, ela acaba com o país, ela acaba com a nação. Então prometeram, fizeram um acordo de que não iriam mais se envolver em conflito. Certo? Pronto. De todos os países afetados pela Primeira Guerra, né, a Alemanha ela foi considerada a pior. Né? Ela foi considerada, além dela ter sido a mais destruída, ela perdeu a guerra, ela foi desmembrada, ou seja, ela perde território importante. A Alemanha fica com uma única culpada, certo? Vocês estão lembrados disso? Olha essa sacada. Olha essa sacada. Que um conflito que todos os países estavam envolvidos, já que todos os países estavam envolvidos, já que todo mundo foi o causador, né? Já que a disputa de comércio é que causa a guerra. A Alemanha foi considerada a única culpada. Não podia ter exército, não podia ter investimento militar, não podia ter uma economia forte. Então, de todos os países afetados pela guerra e pela crise econômica, a Alemanha foi a mais punida. E é nesse contexto, galera, que a gente estudou o nosso esquema da aula passada, que foi o avanço do fascismo e, no caso da Alemanha, o nazismo, que é muito mais radical. E como solução para os problemas, é aí que eu queria que chegasse. Que como solução para os problemas da Alemanha, para ela voltar a ter estrutura, para ela voltar a ter segurança, para ela voltar a ter emprego, trabalho, produção, ela precisa excluir e exterminar o povo judeu. Porque eles que são o povo que estão lutando contra, eles que são o povo de fora, tem que se expulsar e matar os comunistas.
certo? Mostraram que a União Soviética era um grande sucesso, a União Soviética deu certo. Mas os fascistas, eles têm pavor desse grupo. Todo mundo que é diferente, que não pensa igual eles, pode enfraquecer aquele graveto. Lembram aquela aquela ideia de que todo mundo tem que estar junto, na mesma causa, pensando do mesmo jeito, seguindo a mesma bandeira, sem questionar o líder e tudo mais. Então, para um país crescer e ficar forte, tinha que seguir aquelas ideias extremas e radicais. E no caso da Alemanha, né, por eles terem essa política, esse ideal antissemita, o antissemitismo é a perseguição aos judeus, essa perseguição religiosa. O povo alemão vai cair numa outra ideia do Hitler. Lembrando que, prestem atenção nisso, a gente costuma culpar o Hitler por tudo, e isso é um erro. Por quê? Porque o Hitler, ele é um líder radical, mas ele foi eleito, ou seja, tudo que ele faz, o povo apoia. A todo momento, o povo da Alemanha podia ter dado um basta nisso, podia ter protestado, podia ter se negado a cumprir essas ordens, e mesmo assim o povo apoia. Então, culpar o Hitler por essa situação toda é muito fácil. É transferir a culpa, sacou? É a gente justificar algo pior por uma culpa do outro, sacou? E aí, o lance é, pergunta, questão que eu quero colocar para vocês. Uma nação, qual é o resultado, né? O que vocês acham que acontece quando um país ele não tem educação, né? Ele não valoriza o conhecimento, ele fala que todo mundo tem que pegar em arma, que todo mundo tem que ser forte porque tem que estar muito armado e que esse país precisa exterminar o povo judeu. Qual resultado vocês acham que essa combinação gera? Uma nação ignorante. Ignorante no sentido de burro e ignorante no sentido de não ver as coisas. O Isamar, além disso, tem uma questão que vocês entendem que uma hora, quando a gente propõe uma ideia de um país, que todo mundo tem que andar armado, que todo mundo tem que ter uma pistola, todo mundo tem que ter uma metralhadora, todo mundo tem que ter um fuzil. Vai chegar uma hora que um povo, quando ele tem muita arma, ele vai querer usar essa arma. Que aquela ideia de que arma traz segurança é uma grande bobagem. Porque chega uma hora que as pessoas vão querer usar essa arma, concordam? Sim. E aí que está o outro problema da Alemanha. Principalmente em relação ao resultado da Primeira Guerra. Vocês lembram que eu falei que aquele tratado de Versalhes, ou seja, aquelas punições da Alemanha, elas iam ser muito usadas na Segunda Guerra Mundial? E aí, olha só, por mais que virem a página aí para mim, a página 163, certo? Eu não vou nem passar de tarefa extra, você já pensou nisso? Vocês estão vendo aí o mundo sendo dividido em três, não estão? A gente vai entender por quê na quinta-feira, tá? Por enquanto, vamos focar no primeiro episódio. 163, certo? O Hitler aí seguindo, liderando o povo germânico, que é uma raça superior, a um resultado previsível. O que é isso? Quando uma nação se arma demais, quando uma nação aposta todas as suas fichas de que um país forte é um país que tem armamento, que tem exército, que tem tanques e avião de guerra e tudo mais, o resultado ele é lógico, certo? Ele já é previsível, porque uma hora esse povo não vai se contentar em usar a arma para se defender, e esse povo vai começar a usar esse armamento para atacar, correto?
E aí entra o último aspecto que eu queria que vocês entendessem sobre a Alemanha. O Hitler, para ele convencer o povo alemão de que o povo alemão é um povo forte, que é um povo superior, que é um povo destinado, ele vai pegar o resultado da Primeira Guerra. A imposição que os países colocaram sobre a Alemanha. O Hitler ele vai começar a fazer uma série de discursos, galera, que é o seguinte: povo alemão, vocês foram culpados pela Primeira Guerra, certo? Vocês foram considerados perdedores. Vocês foram considerados derrotados. Vocês foram proibidos de ter exército. Você, povo alemão, você teve que perder seu território. E o que é isso? Isso é medo. Medo deles. Saca? Porque na hora que a gente perdeu a guerra, olha só, tiveram que juntar as 3 grandes potências do mundo, Inglaterra, França e até os Estados Unidos, para lutar contra a gente. Você, povo alemão, lutou sozinho. Saca? Por mais que os austríacos tivessem lutado do nosso lado, quem carregou a Primeira Guerra foi a Alemanha. Certo? Foi você, povo. Por mais que a Itália tenha entrado do nosso lado, os italianos abandonaram. Certo? E eles já estão falando em fazer um acordo com a gente para eles, porque eles sentem culpa por isso. Sacou? Os italianos se envergonham de terem nos abandonado, mas isso significa que a Alemanha lutou sozinha. Você, povo alemão, você não foi derrotado, você foi vencido. Porque juntaram 3 grandes potências para te derrubar. Isso significa que se você pegasse cada uma delas individualmente, ninguém te supera. Isso é grandeza. Sacou? Você é superior. Eles só são melhores que vocês porque eles te desmembraram, tiveram que tirar seu território rico, porque eles têm medo. Por quê? Porque entenderam que se você tiver todo o seu território, você produz mais, você produz melhor, você produz mais rápido, mais barato, com mais eficiência. Então, olha só, se a gente exterminar os judeus, que são os grandes culpados pelo nosso atraso, certo? Se a gente expulsar e exterminar o povo da União Soviética, que são os esquerdistas que querem acabar com o mundo, né, na visão deles. Querem dividir o que é nosso, saca? Quer pegar o dinheiro do país inteiro e dividir para todo mundo. Que absurdo. Aí não vai ter mais gente rica. Certo? Olha as ideias. E se a gente voltar a pegar o nosso território, a pegar o que eles tomaram da gente, a gente volta a ser potência. Certo? Que ele começa a colocar na cabeça do povo alemão de que o povo alemão tem que ter muito exército. E aí, olha a ideia. Quadrinho, quadrinho, quadrinho. Estão vendo aí, ó, na 163? Certo? Ó, tem um quadrinho que está até marcado. Espaço vital. Estão vendo? Já vou dar a letra para a gente grifar isso. Na verdade, acho que nem precisa grifar. Mas só entendam. O Hitler coloca na cabeça das pessoas o seguinte. Povo alemão. Justificativa ideológica, ou seja, começa a colocar uma ideia na cabeça do povo. Povo alemão, você é ariano, você é superior. E se você é superior com um território pequenininho, imagina o que você, alemão, faria se você tivesse mais terra, se você tivesse mais produto, se você tivesse mais matéria-prima. Se ao invés desse território pequenininho que você tem, imagina se você tivesse a Europa inteira. Sacou? Você seria imparável. Por quê? Porque a França é péssima. Sacou? Os caras têm um país imenso e não produz nada com aquilo. Se a França fosse nossa, a gente seria muito melhor. Porque a gente ia pegar tudo que eles têm e a gente poder usar isso a nosso favor. Imagina, olha a ideia, porque o Brasil entra nisso. Imagina se em algum momento a gente pegasse a América do Sul. Sabe a floresta amazônica que existe no Brasil? Eles não sabem usá-la. Sacou? Eles derrubam a floresta, discurso do Rio, derrubam a floresta para usar madeira. A gente ia fazer ciência,
a gente ia pesquisar, a gente ia estudar, a gente ia preservar a floresta, ao mesmo tempo que a gente ia tirar a produção de lá e riqueza daquela terra. Imagina se a gente tivesse os Estados Unidos, território imenso. A gente ia usar aquilo lá muito melhor do que eles, produzindo mais, produzindo melhor. Por quê? Porque você, alemão, é superior. E aí o povo alemão começa a colocar na cabeça de que ele está num país pequeno, sacou? De que a Alemanha é uma jaula e que ele está preso e que ele está confinado, que ele está enclausurado e que para ele se desenvolver ele precisa de mais, sacou? Ele precisa tomar outros territórios que ninguém está usando para ele produzir melhor. E aí quando começa a colocar a ideia de que um país que tem mais território é um país superior, de que o povo alemão, se ele tiver mais terra e mais domínio, ele vai se sentir, ele vai ser muito mais avançado, e ao mesmo tempo junta isso com um país que valoriza a arma, que valoriza a guerra, que valoriza a força física, e o povo não pensa que se você invadir outro país, você está sendo um inimigo, certo? O povo alemão que não tem raciocínio, que não tem senso, que ouve tudo que o líder está falando e não questiona, sacou? Começam a dar início a esses conflitos. Só que aí entra a primeira parte, que ninguém sabe se o exército do Hitler é realmente um exército poderoso ou é só gogó. Por quê? Porque como é que você sabe se seu exército é bom, se seu armamento é bom, se seus tanques de guerra são eficientes? A grande força do Hitler, a grande sacada dele, foi investir em tanque de guerra muito bom e avião de guerra muito bom. Só que ele não sabe se isso está funcionando, sacou? Ele está mandando produzir, ele está mandando fazer, ele está colocando a ideia de expansão na cabeça das pessoas, de que ele vai liderar no momento certo, mas ele não tem certeza se isso funciona, se a estratégia funciona, certo? E aí ele se aproveita de um outro perdão. E aí ele se aproveita de um outro episódio na Espanha. Antes, deixa eu só colocar para eu grifar aí alguns detalhes, certo? Não, na verdade não, leiam para mim a 163, que ela é importante. Mas vira a página para mim. Ó, 166. Depois a gente vai voltar nesse mapinha aqui, beleza? Ó, a gente ainda vai voltar nele. Por hora, joga na 166. Ok? 166. Qual é a sacada? Para a gente finalizar essa primeira parte do início, do pré-Segunda Guerra, ela ainda nem começou. O lance é, o Hitler está investindo em armamento, está investindo na sua força bélica, no seu exército, num discurso que ele chama de expansionista, ou seja, precisamos de mais território, precisamos de mais terra, precisamos de mais aliados para a gente se desenvolver. Uma ideia de exterminar o povo judeu, não só na Alemanha, mas no mundo. Ou seja, colocar na cabeça do povo alemão que ele tem que ir atrás do judeu no planeta inteiro. Certo? E aí, de repente, o líder da Espanha, o governante da Espanha, tenta dar um golpe. Certo? O Franco. Okay? E qual é o problema do Franco? O nome do um general espanhol. Qual é o problema do Franco? Ele também é fascista. Sacou? Ele não é nazista, ele é fascista. Por quê? Porque para ser nazista tem que ter aquelas ideias extremas lá de perseguir judeu e de ser expansão, de querer tomar território. O Franco, general da Espanha, ele é baseado na Itália, ou seja, um governo forte, um líder que todo mundo segue, que ninguém contraria, um país que tem muito armamento, mas para matar os seus inimigos
e se unir na mesma bandeira, na mesma causa e tudo mais. E por ser um líder fascista, o Franco, general da Espanha, é muito aliado do Hitler e aliado do Mussolini na Itália. Ou seja, eles dialogam, são melhores amigos, best friend, sacou? E quando o Franco, na Espanha, está passando por um problema, que é o que? O povo da Espanha está lutando contra o fascismo, certo? Porque ninguém quer um governo desse, um governo ditatorial. O povo exige democracia, exige direito, exige participação. As pessoas elas não são obrigadas a concordarem com a mesma ideia. A gente tem que ouvir a opinião contrária, saca? A gente tem que respeitar a diferença do outro. E o fascismo não faz isso, sacou? O fascismo acha que todo mundo tem que seguir a mesma regra, tem que obedecer o mesmo presidente, o mesmo governante, tem que usar o remédio que ele indicar, o tratamento que ele indicar, ele nunca é corrupto, ele é sempre certo, enfim. O Franco na Espanha está passando por uma oposição, certo? As pessoas estão se manifestando contra ele, estão lutando contra ele, não estão deixando ele governar. Por quê? Porque ninguém quer um governo autoritário. O povo da Espanha não quer um governo ditatorial. E o Franco descobre que o local onde as pessoas estão planejando resistir às ordens dele é uma cidade na Espanha, é o povo espanhol, certo? Ou seja, o Franco ele é o governante espanhol. Okay? O governante espanhol descobre a cidade em que os espanhóis estão organizando a resistência, ou seja, o local onde as pessoas vão negar as ordens dele, que é a cidade de Guernica, na Espanha. O que o Franco me faz? Manda uma mensagem para os seus colegas, principalmente para o Hitler, falando o seguinte: olha, eu achei aqui a faca e o queijo. Eu, Franco, estou com um problema na Espanha, certo? Porque eu tenho oposição, eu tenho inimigos espanhóis e eu quero ver esse povo morto, sacou? Eu não vou tolerar que ninguém respeite as minhas ordens. Ou você me obedece ou então você vai ser morto. Só que eu, Franco, não tenho força para fazer isso. Ô Hitler, você não estava precisando de um motivo, você não estava precisando testar o seu armamento de guerra? Então, simples. Por que você não vem aqui, usa os seus tanques de guerra, usa seus aviões de guerra, usa suas armas, os seus soldados, as suas bombas para matar o meu povo? Sacou? Por que você não testa o seu equipamento de guerra contra o povo que me contraria? O Hitler acha isso ótimo. Por quê? Porque ele vai poder testar todo o equipamento dele. E o Franco vai mandar matar todas as pessoas que são contra ele. Olha o nível disso. A Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, ou seja, os aviões de guerra alemão, sobrevoam a Espanha e começam a bombardear Guernica, essa cidade da resistência. Matam todo mundo. O exército alemão passa varrendo o povo espanhol, destruindo a Espanha, porque a Espanha tentava lutar contra a ditadura. O Franco mata todo mundo que se opõe a ele, certo? Esse líder fascista prefere ver o povo dele morto do que o povo dele sendo diferente. O Hitler treina e percebe o que funcionava, o que não funcionava no seu exército. E depois da Guerra Civil Espanhola, ou seja, depois desse bombardeio, dessa situação toda, o Hitler se sente confortável para expandir os seus domínios e começar uma nova fase de conquista territorial, porque ele viu que o exército dele está funcionando, certo? A gente chama a Guerra Civil Espanhola, ou seja, essa disputa dentro do fascismo espanhol, de ensaio da Segunda Guerra. Por quê? Porque foi o treinamento que os nazistas usaram para ver se eles dariam conta. Ficou extremamente triste.
Façam para mim, por favor, a atividade 1, página 167. E o em casa 1, deixa eu ver. Não, minto. E o em casa 3, certo? E o em casa 3, 175. Em casa 3, 175 e atividade 1, 167. Beleza?